Quantos estavam aqui ontem à noite, foram abençoados com a nossa noite de abertura? Conosco mais uma vez, a nossa querida Karine Rizardi. Vamos aplaudi-la? E eu recomendo quem não esteve conosco ontem para assistir no YouTube. Sua palestra foi maravilhosa, para mim inclusive. A gente sempre se recicla nesses congressos e a gente aprende mais e mais. Hoje o tema é Vida a Dois, motivo de ansiedade ou de leveza? Pode se assentar e vamos receber da doutora Karine. Obrigada, Ana. Bom dia. Vou pedir para o pessoal do microfone, se puder aumentar o som da minha voz, eu agradeço. Porque como vai ser uma conversa hoje de manhã, obrigada. Alô? Testando, estão me ouvindo bem? Pessoal lá do fundo, tudo certo? Tudo bem? Aí eu não preciso falar alto. Aí eu vou estar conversando com vocês como quem está conversando de perto. Que coisa boa. Hoje eu quero iniciar contando um segredo, um desejo escondido do meu coração que eu não contei para ninguém. Eu tenho um desejo muito grande que as pessoas, que aconteçam com as pessoas o que aconteceu comigo, no sentido de amar mais a Bíblia e poder honrar a Deus na profissão. A gente sabe dos dons espirituais, a gente sabe que Deus usa, Deus capacita e Ele nos cobre com a graça dEle. E conforme a gente busca, Ele nos dá os dons do Espírito. Mas eu tenho um desejo não confessado no meu coração de que um dia as pessoas possam usar a profissão delas, que elas possam renovar a mente delas, que nem nós falamos ontem, e que elas estudem a palavra de Deus através da luz da Bíblia e junte e beijem isso com a profissão. E Deus me deu esse desejo incansável. E como eu sou psicóloga e atendo nas áreas das emoções, às vezes eu estou lendo um versículo e eu gosto muito de cérebro. E às vezes eu olho e procuro, eu falo, o seu inútil vos será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aí eu vou lá, eu pego a neurociência, eu estudo o que acontece no cérebro enquanto a gente dorme. Meu Deus, e aquele versículo, ele vive, ele vira, ele cresce. Aí eu falo, meu Deus, agora eu estou entendendo que não precisa ficar sem dormir, não precisa ficar com insônia, porque enquanto você dorme é a hora que as suas conexões neuronais mais estão fazendo o trabalho, e no outro dia você acorda sem perceber a resposta do que você busca vem. Então, quando está escrito aos seus amados Ele dá enquanto dorme, não é só você ler e crer aquilo na Bíblia. Se você entender o que acontece aqui dentro, enquanto você dorme, você para, olha, e a única coisa que você tem vontade de fazer é assim: eu preciso ler mais, eu preciso entender mais, eu preciso parar mais, eu preciso buscar o jardim secreto cada dia mais. E isso na minha área. Só que eu não quero só para a área da psicologia. Eu imagino na área da advocacia, eu imagino na área da administração. Se eu fosse uma arquiteta, eu ia comer tudo o que Noé fazia, porque Deus deu os detalhes dos projetos lá da arca. Esses dias meu marido estava fazendo esteira, ele é advogado, e aí eu só escutava lá do quarto, nossa! Eu achei que ele estava assistindo um seriado, e de repente ele falava, meu Deus! Até que uma hora eu fui lá e vi o que está acontecendo aqui dentro, o que você está fazendo? Ele falou, Karine,
Tudo que um ser humano na área de direito precisa saber está aqui nesse livro. Eu acho que os cursos tinham que estar só baseados nesse livro, gente. Esse é o desejo do meu coração e eu gostaria muito que isso acendesse na vida de vocês. Só que como o tema hoje é casal, que é a área onde eu tenho verdadeira paixão, vocês vão ver que eu vou começar falando exatamente do cérebro de vocês. E o que eu falar agora, ele tem uma explicação neurocientífica. Eu não vou falar a explicação, porque nós temos pouquíssimo tempo. Eu vou me ater no principal. Mas o que eu falar para você agora, ele está todo embasado num fundamento que você vai entender como a diferença entre você e o teu cônjuge, se vocês usarem a favor de vocês, pode produzir leveza, que é o assunto que nós estávamos falando ontem, quando a gente falou dos balões. Ana, você poderia me ajudar aqui? Segura aqui para mim, por favor, o microfone, porque eu tenho um brilhinho aqui no meu bolso. Obrigada. Queria contar para vocês que quando você nasceu, antes de você nascer, Deus teve um propósito com a sua vida. E Ele inseriu um brilho. Ele sabia desde então se você seria mais racional, mais emocional. Ele sabia se você ia ser do tipo mais planejador ou do tipo talvez mais criativo. E Ele colocou um brilhozinho numa parte esquerda a mais e um pouquinho só na parte direita. Aí você cresceu, sonhou com o seu príncipe ou com a sua princesa, você casou, e o seu príncipe também, quando Deus montou a configuração de como ele seria, quando ele pensou na missão que ele teria, quando ele entendeu o propósito e estipulou que aquilo iria acontecer, se a pessoa não se desvirtuasse, ele inseriu brilho. E quando eu falo que é brilho, gente, é brilho neuroquímico. Se eu fosse trazer uma imagem de ressonância, você ia perceber que ia ter áreas do seu cérebro mais ativadas e menos de outras. Por isso que dá briga lá em casa de vez em quando, porque o marido vai ser diferente da mulher, porque a área do cérebro dele é mais ativada aqui na parte talvez direita e menos ativada na esquerda. Deus fez isso para você entender que você sozinho, você não é suficiente. Que é melhor serem dois do que um. E que os dois funcionando juntos, eles integram uma totalidade. E é exatamente, obrigada, sobre esse assunto que nós vamos entender brevemente, porque eu trouxe o desenho de um cérebro. Eu vou pedir que vocês possam colocar para mim, porque tudo que nós falaremos agora está pautado na imagem que eu vou trazer para vocês. Quero pedir desculpa que ela está em inglês, mas eu não consegui achar essa mesma imagem em português, mas eu vou traduzir aqui, é facinho de entender. Mas é muito importante você estar com os teus ouvidos bem atentos ao que eu vou contar e explicar em 5 minutos aqui, para você entender, porque enquanto eu vou explicar, você vai captar qual que é a área do seu cérebro que você acha que é mais ativado desde pequenininha. Ou desde pequenininho, porque isso não é uma coisa que se cria, é algo que você já nasce, ok? Então eu queria mostrar para vocês a parte esquerda do cérebro, que é a parte mais ligada à lógica, mais à área da razão. É o tipo da pessoa que ela é mais estratégica, ela é mais analítica, ela precisa tomar decisões. Então, esse é o tipo da pessoa que o mundo interno dela é completamente regido pela parte onde existe raciocínio. E em breves palavras, ocorre o contrário. Olha só como Deus é muito criativo, né? Ele faz uma partezinha para a lógica, para a parte da ciência, mas Ele faz a parte colorida. E é aqui, vocês vão entender, muita gente acha que tem depressão e nem sabe que nunca teve depressão. Ele só não vai saber hoje que
talvez essa área do cérebro não era ativada e por isso que dá aquela sensação de queda. Quando a gente está muito pautado nas coisas do dia a dia, que você tem que ter foco, execução, raciocínio, que você tem que ter objetivo, que você tem que cumprir, que você tem que fazer, o teu cérebro ele fica muito nessa parte aqui, ó. E aí aquele tempo de você parar e criar, ele é estacionado, porque o sangue começa a correr basicamente aqui, ó. E essa parte deixa de ser nutrida. Vamos observar aqui quem é mais do perfil do lado direito do cérebro. Esse aqui é o perfil da pessoa que quem está olhando de fora vai achar até que ela ou é desligada com o mundo, ou vai achar que ela é meio, tipo assim, tá num outro universo. Porque ela é o tipo da pessoa criativa. É aquela que percebe. Ela não está tão preocupada com o planejamento. Ela pode parar e ter que organizar, mas aquilo não é tão natural dela. Ela só aprimora. O natural dela é o tipo de ser o perfil aqui, ó, criativo. Ela tem anseios. Ela sente que ela se sente com vida a hora que ela cria. Ai, como é bom. Eu vou até dizer quem é que faz essa conexão no cérebro. Vocês vão ver que tem alguns privilegiados aí que recebem algumas informações extras. Então é o tipo da pessoa que ela tem paixão por fazer o que ela nasceu para fazer. E se você coloca ela a fazer outra coisa, ela vai cumprir. Mas ela cumpre, perdão da palavra, mas eu vou poder dizer aqui, ela cumpre sem tesão. Ela faz porque ela faz só na execução. E aí aquilo começa a desaparecer, aquela sensação de vida. E ela, para criar, para ela inovar, para ela sonhar, para ela voltar a viver, ela precisa fazer com que o sangue circule mais desse lado, porque é daqui que vem a intuição e principalmente o sentimento de liberdade, que é o que a gente estava falando ontem. Então você imagina uma pessoa, eu quero que você tenha um olhar bem apurado aqui, tá? Imagina jovens, os jovens estão parando de sonhar. Eu estou preocupado com isso, porque isso não é normal. Jovem é puro sonho. O jovem está sendo estimulado a ficar só nessa área aqui do cérebro. Agora você imagina uma pessoa cheia de criatividade, de paixão, de vida, de intuição, de amor por algo. De repente ela casa com o planejador executivo analítico. E aí o convívio exige que a gente seja moldado nas pequenas coisas do dia a dia. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer, e você vendo a descrição: como você se desenha desde pequenininho? Para o lado esquerdo do cérebro ou para o lado direito? Vamos fazer uma estimativa. Quem se sentiu e se identificou mais com o lado... Aqui, ó, com o lado lógico. Com o lado esquerdo do cérebro, levanta a mão. Ok. Quem se identificou mais com o lado esquerdo? Direito, com a parte mais de vida, de amor, de afeto. Olha como a gente... A minha pergunta para você é: você está ativando? Porque se Deus te deu, não existe um melhor ou um pior. Você está ativando aquilo que Deus propositalmente colocou na sua vida? Ou, mediante às vezes as brigas conjugais, ou às vezes as decepções, ou às vezes as críticas do cônjuge, você está fazendo aquilo morrer, porque você começa a ficar chato. E se a gente perde a nossa essência, a gente começa a murchar. A gente só executa, mas a gente não sente que está vivo. E a minha segunda pergunta: qual hemisfério do cérebro você acha que nós socialmente estamos sendo induzidos a viver? Você acha que o mundo estimula a gente a ser mais analítico ou mais vivo? Depende do ponto de vista. Mas se você pegar, por exemplo, as escolas, aqui no Brasil estão querendo tirar a escola de educação física, que é a parte lúdica, que é a parte que cria. Olha só,
as empresas por conta... Tem gente que está... a empresa para tentar... A escola para tentar satisfazer o desejo dos pais, estão socando matéria goela abaixo. O aluno está perdendo o prazer de entender que a leitura, que o estudo, que a aprendizagem, ela tem que ser como uma purpurina. A Bíblia tem que ter purpurina para a gente. Porque se você não enxerga a Bíblia como algo que tenha brilho, você vai entender que aquilo não tem gosto. E se você não entende que aquilo tem gosto, você não lê. Você só vai achar que é um homem mandando lá, você tem que cumprir os mandamentos. Não é mesmo? Pega, por exemplo, uma empresa. Gente, eu sinto dó de quem trabalha em multinacional, porque eu me compadeço. Porque eu vejo que quando eles atingem a meta, se chegou lá, de repente você foi tão bem, você ficou classificado como o melhor do mês. No tempo seguinte você tem outra meta. E daí você tem que ter outra meta. E aí eles vão aumentando. E a gente vira como robô que você tem que produzir.com.br. E aquele lado da lógica funciona. E a gente trabalha, a gente rende, a gente faz acontecer, graças a Deus. Só que a parte viva começa a morrer. E a gente vai adoecendo sem perceber. A gente está que nem banana, se for ver, né? Eu tenho uma banana ali no cantinho, nem vou trazer ela, mas se fosse espremer. A gente é tão esmagado pela pressão, que aí você tem que tentar se moldar naquela realidade que você está. Aquilo fica tão ajustadinho. E a gente esquece da gente. Aí vem o cônjuge e fala que aquilo que você faz está atrapalhando a dinâmica do grupo. E aí você fala, meu Deus, eu não consigo. Aí você é tomado pela culpa. Você fala, gente, porque eu quero ser melhor, mas eu não consigo ser melhor. E o casal se enreda numa série de 3 Cs, que a gente chama na clínica lá. Eu falo assim, 3 Cs é cobrança, crítica e... Crítica, cobrança e tem um terceiro que eu sempre falo lá, mas daqui a um pouco eu lembro. E quando você vê, a gente está envolvido por isso e tudo emperra. Agora vamos entender uma coisa. O que acontece nas nossas emoções quando nós somos estimulados a agir somente de um lado ou do lado esquerdo do cérebro, que seria a parte mais lógica, que é onde nós temos que fazer, ok? Que a gente tem que cumprir. Tarefas, e assim a coisa vai. A primeira coisa que acontece, o teu processo criativo é bloqueado. Quer ver um exemplo? Como isso é bem prático de ver? Uma pessoa que ela vai, por exemplo, fazer um projeto de trabalho. Ou uma pessoa que vai compor uma música, compor um poema, compor um projeto de arquitetura... vai fazer uma petição de trabalho. De repente ela está com a ideia boa, mas aquela coisa não sai. Sabe assim? Você tem um esboço, mas aquilo trava. Faz 2 linhas ou enrola demais, você não consegue captar a essência. Tem todo um processo de ligação aqui, que está acontecendo a nível cerebral, que ela deixa de circular e você tem que aprender a fazer o teu cérebro a integralizar, que a gente chama. O sanguinho que está aqui, ele tem que parar, ele tem que vir para o outro lado. O sangue que está aqui demais, ele tem que ir para o outro lado. Ou seja, a gente tem que fazer um trânsito. Sabe quem são os privilegiados dessa história? Deus estipulou que tem um... não consigo mostrar aqui agora. Quem faz o caminho entre os 2 hemisférios é uma coisa chamada corpo caloso. E o corpo caloso... de 3 personalidades é mais ativado. Quem é canhoto? Eu sou canhota. Se considerem privilegiados. Milimetricamente ele é mais grosso. Então a transição das informações ela é feita de uma forma mais rápida. Quem é poeta, artista, músico. Quem trabalha na igreja, gente, entendam isso. Explorem essa informação ao favor de vocês. Porque o processo criativo ele dá. Quando você vê que a coisa trava, o que a gente faz? A gente continua até terminar. Não é hora.
Às vezes você está cansado, você está morto, mas daí você insiste. É ou não é? Você não para nem para tomar uma água e voltar. O intervalo que você parou para pegar um copo d'água, sair e voltar, é exatamente o tempo que precisa para o teu sangue fazer o giro total. A ideia oxigena, a situação volta e a coisa, ela se realinha. O jovem atual, ele está diferente. Ele já não está nem mais focado. Porque ele quer só ficar integrando, daí ele desfoca. Aí ele está estudando aqui, toca o celular, que hoje nós vamos falar sobre isso à noite. Tocou. Obrigada, foi intencional o negócio? Ah, foi ele, foi da boca do Israel. Então assim, trocou o negócio, a gente desconcentra. E as pessoas estão com dificuldade de fazer essa retomada. Então, voltando lá. Quando você está na parte lógica, você fica executiva, você só foca. E o teu cérebro, ele fica só concentrado naquilo. Só que sem perceber, a gente desconecta as emoções. Quer um exemplo? Quem aqui não passou uma experiência que eu vou contar agora? De você ter um trabalho para terminar, você tem aquilo para cumprir. Aí vem o filho falar com você... E ele está falando aqui do teu lado e você, mas tua mente está longe. Minha filha uma vez, olha a gafe, né? Minha filha do meio chegou para mim, mamãe, eu estava naquele processo que o hemisfério do meu cérebro, se puder deixar a imagem aqui do cérebro, eu agradeço, que daí o pessoal fixa bem, principalmente para quem é visual. Eu estava com a parte do hemisfério esquerdo do cérebro ativado, da lógica, e a minha filha chegou, mamãe, eu queria te contar que os pais do Bernardo se separaram. E eu estava naquele processo de focar. Eu falei, sério, filha, que legal. Ela me olhou e falou, mãe, mas separação não é uma coisa legal. Deu, quem separou aí que eu não entendi a história? Eu peguei a coisa, o bonde andando. Porque o meu cérebro estava focado. A região do sangue estava todo para um lugar. Por quê? Porque a gente se desconecta. Você tá, mas não tá. Teu cérebro está na lógica e você deixa de perceber a sutilidade das coisas. Por que que a oração, por que que a leitura da palavra todos os dias, de manhã e à noite, não é sem propósito? Porque ela te dá feeling. O ato do teu dia que você para, recebe de Deus a palavra, o sangue do teu cérebro vai para onde? Vai para o lado direito. E aí você começa a ter ideias. Você começa a ter sonhos, que há tanto tempo estava morto. Você começa a ter feeling. De repente, você tem que aumentar o orçamento da família. O homem tem assalariado, o dinheiro que recebe é fixo. Aí vem aquela ideia, mas se eu comprasse um carrinho baratinho, ajeitasse ele, vendesse eu aqui, eu ganharia 2.000. E o homem entende de carro, né? Aí de 2.000 eu pego, aumento e não sei o quê. Aquilo vai dando ideia. Por isso que não dá para parar a meditação, gente. E quando eu digo meditar na palavra, eu não me refiro a meditar em vídeos do YouTube cristãos. Eu preciso que a gente entenda, porque por mais que você vá num congresso, por mais que a palavra é uma bênção, por mais que a pessoa que está sendo usada por Deus fala uma coisa reveladora, aquilo é para aquele dia. Deus tem coisas novas para o dia seguinte. E o de hoje já ficou velho. Quando a gente falou ontem, vamos abrir mão de preocupação. Porque isso era o recado de ontem. Para hoje tem coisa nova. Você não tem que ficar perdendo tempo com coisinha que você ficou preocupado ontem de manhã antes de vir. É hora de acordar, é hora de seguir. Não dá para perder tempo, gente. Então, o tempo de meditar não é só quando o pastor fala.
Não é quando você lê Josué que fala medite de dia e de noite. É porque se você entender que o teu sangue, gente, sangue, olha só, sangue, olha como... Daí vamos para um lado espiritual, eu estou viajando, deixa eu voltar para o meu foco, né? Questão espiritual, ó, já eu aqui com o meu hemisfério criativo. Então o que acontece? O sangue do Deus Todo-Poderoso, ele vai passando, circulando, os glóbulos vão criando vida, a explosão e o brilho começa a acontecer. E de repente você olha, para e fala, nunca tinha pensado sobre isso. Nossa, a coisa estava na minha frente, eu nunca tinha me dado conta disso. E como a gente tem, deixado de executar isso no dia a dia. E a gente deixa. E o cérebro, ele funciona assim, para que você não entre em conflito do teu racional com o teu emocional. Isso foi estipulado por Deus. Quer um outro exemplo? Se você sabe que teu filho morreu lá, está com problema, engasgou, e alguém olha para você e diz assim, olha, a única maneira de salvar teu filho é você enfiar uma caneta na garganta dele, porque vai abrir a traqueia para ele voltar a respirar. Vamos analisar comigo, analisa comigo. Isso aí é uma ordem lógica, concorda? Quer salvar teu filho? Enfia a caneta que ele vai voltar a respirar. Certo? Você acha que uma mãe vai ficar pensando que vai doer, vai sofrer, vai rasgar carne, vai machucar, o que é? Isso é Deus que estipulou, ele desconecta da emoção para fazer você agir. Para você tomar atitude. Por isso que você não é suficiente, não. Porque às vezes você está em casa e você fala assim, se ele me ouvisse, eu tenho certeza que eu estou certo. Se ela me ouvisse... Ai, gente, como a gente é. Como a gente pode ser melhor. Por isso que entender como isso funciona precisa ser algo diário na nossa vida. Agora minha pergunta é, tudo bem, o mundo está estimulando a gente ir só para esse lado do cérebro, que é o lado lógico. Mas uma pergunta tem também. Será que é correto nós nos guiarmos somente também só pelo hemisfério direito do cérebro? Será que é correto que a gente viva só no sentimento? Olha, eu senti que minha cama tá boa, não quero levantar, acho que não vou para o trabalho. Aí, se você tem dúvida de qualquer coisa na tua vida, você vai para a palavra, que a palavra esclarece. Aí você vai para aquele versículo que fala, que eu falei ontem. Deus não me deu espírito de covardia, mas de amor, poder eu quero mais alto, gente. Ele não deu espírito de covardia, mas ele deu de poder, de amor e de moderação. Ou seja, você precisa tanto do esquerdo quanto do direito. Você precisa tanto do homem quanto da mulher. Você precisa tanto daquele que planeja e executa, quanto daquele que cria e traz vida, e traz alegria. E como é que eu faço para que o meu cérebro diariamente ele seja estimulado nessas duas áreas? Primeira coisa que você vai ter que fazer é você ativar coisas que façam você sentir isso daqui. É bem importante vocês entenderem isso, porque o que me traz vida talvez não seja o que traz vida a você. O que me traz alegria é eu ler livro, porque eu acho que eu sou meia comiloninha de livro. E o que me traz vida é dançar. Eu gosto de dançar ouvindo música na sala. Tanto é que minhas filhas, eu estava vindo para cá e as três lá na cozinha falaram, mamãe, no sábado de manhã você não vai estar aí, né? Eu falei, pois é, minhas filhas. Daí vocês vão orando pela mãe. Aí uma lá disse, ai mamãe, a alegria da casa não vai estar aí. Aí eu vou acordar e não vou ver você dançando na sala, porque eu tenho um hobby felpudo, que eu acordo todo sábado. Aí eu coloco meu foninho e quando eu vejo eu estou dançando, elas estão acordando e eu estou lá. Porque é o meu tempo, eu consigo
não ter freio para poder adorar, que é onde eu estendo mais meu período de oração. Porque é daqui que me ativa essa área. Mas o que é para mim, talvez não seja para você. Então, você precisa ativar essa questão aqui, ó, tá vendo aqui? Paixão e vida. Tem algo na sua vida que te estimula, que te traz vivacidade. E isso não pode ser negociado, porque este confere com o propósito que Deus tem para a sua vida, para algo que talvez você desconheça e que te leva além do que você possa imaginar. Só que, obviamente, em moderação, porque às vezes você vai fazer aquilo que te traz vida, mas daí você perde o compasso do negócio, só quer fazer aquilo. O cara gosta de futebol, ele acha que é legal jogar na terça, na quarta, no sábado de tarde, e daí o clube da segunda de noite. Isso é descompassado. Concordam? Você ative áreas que trazem vida, mas faça com equilíbrio. Isso daqui faz com que você se recupere. Quer ver uma boa maneira de você ver isso nas férias, não é? Quem realmente se desliga nas férias? Por que a gente fica tão bem nas férias? Porque os dois hemisférios, eles transitam. Quando uma pessoa, só que a ideia é, não podemos sentir isso só nas férias e nem nos fins de semana. Gente, Deus está me trazendo algo que ainda não foi concretizado, mas como ontem a gente estava conversando lá, acho que foi o Rafael ou a Maria que falaram que Deus fala em sílabas, né? Depois você junta e vira a frase. Gostei daquilo lá que eu ouvi. Porque, na verdade, algo ainda não está concretizado, mas Deus está me trazendo alguma coisa nova a respeito de como lidar com o nosso dia no tempo de 24 horas, que tem a ver com isso que eu estou falando para vocês aqui. Porque a hora que você está fazendo essa integração, você começa a ter insights. E se eu mostrar para você uma ressonância magnética, e você vê teu cérebro na hora que você está tendo ideia, gente, é lindo, ele faz isso aqui, ó. É extraordinário. Aquilo assim brilha, ele pulsa, aquela coisa, ela ganha vida. E eu falo para você, as suas melhores ideias até hoje, elas aconteceram exatamente na hora em que esse sangue circulava nesses dois hemisférios. E aí olha como bate com a palavra que fala assim, ó: me busque e eu te mostrarei coisas ocultas que você desconhece. Gente, como é gostoso você estar numa situação onde de repente aquela ideia veio e você nunca ouviu um pregador falar sobre aquilo. Você nunca leu aquilo num livro. Você nunca ouviu ninguém te dizer, você simplesmente sente. Quem já viveu essa experiência aqui? Agora, você tem ideia que a gente pode fazer isso muito mais do que a gente faz no dia a dia? Porque quando Ele diz que Ele quer te contar segredos, Ele quer te contar segredos que serão revelados às vezes apenas para você. Por isso que você não pode perder tempo. Por isso que a gente não pode desfocar. Deus te colocou para que você possa entender isso de uma forma clara. E às vezes a internet, excesso de rede social, enfim, preguiça, faz com que a gente negocie e troque isso por um prato de lentilha, certo? Vou dar um exemplo rápido dos polinésios. Vocês sabiam que os polinésios, eles fizeram um mapeamento do Oceano Pacífico usando apenas os 5 sentidos do cérebro, gente, das 5 sentidos que a gente aprende na escola? Não tinha GPS. Como é que eles foram fazer uma coisa dessas? Eles foram porque o sangue corria aqui, ó. Eles tinham tato, eles tinham percepção. E quando junta o dom dela com o dom dele, aquele ia lá fazendo a medida, a precisão matemática, como tá os numerozinhos aqui, aquilo é colado, enquanto o outro detectava
Eu acho que o vento está indo para lá, sinal que lá deve ter terra. Fazia o rastrinho ali do mapeamento. Aí o outro chegava e falava: ixi, acho que vem temporal, mas a corrente do ar está diferente. Vocês entendem? E a gente tem perdido isso. Isso é feeling. Isso é feeling do Espírito. Infelizmente, nós temos perdido a capacidade básica daquilo que mais Deus nos fez para ter. Que essa parte é para pensar. E essa parte é para sentir. É para criar. Infelizmente hoje, nós não temos nem pensado muito, porque as respostas estão prontas. É só procurar. Quero dar uma pregação? Deixa eu procurar lá no YouTube. Gente, que pobreza isso, sabia? Tudo bem, Salomão já dizia que tudo é copiado, eu concordo, mas o que eu quero que você entenda é que para você tem algo que só para você vai ter e que você não pode deixar de procurar, e a fonte é só Deus. Acabou, pronto. Entenda isso de uma vez e segue, que a tua vida vai ser mais fácil. E também temos perdido a capacidade de criar, porque o dia a dia, o cansaço, o desgaste, a tarefa, a rotina, tudo isso faz com que a gente canse e não busque. Karine, o que tem a ver isso com o casal? Tudo. Vamos para a realidade do dia a dia. O homem chegou em casa depois do trabalho. O que ele faz? Ele senta no sofá. Ah, meu Deus, ele só quer integrar, gente. O sangue dele tem que ir para o outro lado. Aí ele senta. Ele liga uma televisão, ele passa uns canais. De repente vem aquela mulher lá. Ei, que você está sentado aí? Eu também trabalhei o dia inteiro, rapaz. É ou não é assim? Você acha que não tem nada para fazer? Gente, cada pessoa tem uma forma de se recarregar. Tem gente que se recarrega com gente, como a gente já sabe. Tem gente que se recarrega de outra maneira, certo? São maneiras particulares. E isso, muitas vezes, é motivo de briga. Por isso que você precisa se conhecer para entender o que me integraliza, o que faz meu sangue circular de uma forma completa, que daí eu vou estar bem para quem eu me relacionar. E não pode isso do seu cônjuge. Isso é um ponto que nós precisamos entender. E é por isso que eu gosto da neurociência, porque ela beija as duas coisas. Eu acho isso tão interessante, porque Deus já sabia disso desde o princípio, que Ele que criou o cérebro, e Ele fez isso na ordem do culto. Olha que lindo. O que você faz? A primeira coisa quando você chega num culto, você canta. O que nós fizemos ontem quando a gente chegou? Ontem o louvor estava tão bonito aos meus olhos, estava tão gostoso que por mim eu ia embora naquela hora. Porque o que acontece? Ele integra. O sanguezinho vai para essa parte do cérebro. E depois da música vem o quê? A palavra. E a palavra ativa o quê? Decisões, estratégias, ideias. E se você beija, se você une essas duas coisas, você consegue ter esse feeling. Eu não sei se vocês já viveram, mas eu ouço isso muito no consultório. Porque no consultório a gente não lida só com gente que vai na igreja, né? E aí eles dizem: ah, Karine, meu domingo à noite estava tão ruim. Aí eu pergunto: sério, o que você fez? Ah, fiquei em casa, daí comecei a assistir Fantástico, nada contra. Comecei a assistir o programa da Record, nada contra. Mas vocês entendem? A pessoa ela alimenta medo, culpa. Fala tanto de doença que você tem medo que aquilo aconteça com você. Você está alimentando informação, você está alimentando esse lado do cérebro. E você esquece de alimentar a alma. Por isso que dia de domingo é dia de igreja.
E não interessa se teu filho está com idade porque chegou da balada, vai para a igreja. Vai para a igreja. Não interessa se dormiu 2 horas, vai para a igreja. Não interessa se é recém-nascido, vai para a igreja. Domingo é dia santo. E para isso tem um propósito. Porque no nível cerebral, o sangue circula. Mais uma vez o sangue de Jesus. O sangue no cérebro. Tudo isso vai acontecendo porque as ideias ocorrem. Por isso que a gente não pode perder tempo mais na vida. Não dá para deixar de ter essa purpurina acontecendo. Por que eu tenho outro, Carlos França, numa das minhas conversas com ele, né, Carlos? Pessoa que foi um presente para o meu ano foi esse homem. No dia do meu Thanksgiving, eu agradeci pela sua vida, Carlos. E nos nossos bate-papo de WhatsApp, ele falou assim, de um livro que ele leu lá, ele falou, a gente se relaciona, a gente casa para fazer o outro se tornar santo. Eu achei aquilo tão pesado, mas aquilo é tão real. Você ter o compromisso de ser bênção na vida do seu cônjuge. E olha que interessante, porque ele é rico naquilo que você é pobre. Ele é bom naquilo que você é ruim. Ele planeja, você executa. Agora, atente-se para isso que eu vou dizer agora. Assim como Deus fez os 2 hemisférios, vamos separar aqui. O que acontece se entre o planejador, o executor, com aquele que cria e aquele que sente? Se vocês unem as forças de vocês, vocês começam a perceber coisas, vocês aumentam a capacidade de percepção de coisas do dia a dia, que se vocês começam a trabalhar em time, como um time, vocês serão invencíveis. Como diz a palavra, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, porque se vocês 2 já são bons com o Espírito, quem pode vencer? Quem pode derrotar? Uma falência? Uma briga? Não vai ter nada que vai impedir você de caminhar, mas não espera do seu cônjuge. Não espera de vídeo de YouTube. Não espere de livros. Você tem a fonte e é dela que precisa trazer, porque ele só quer exclusivamente te beneficiar com tudo isso. Para encerrar nossa conversa, eu queria dar apenas 3 conselhos. Um para você, um para o seu cônjuge e um para vocês 2, tá certo? Primeiro conselho que eu quero dar aqui: seja o hemisfério direito para o seu cônjuge. O que eu quero... Vamos traduzir aí para quem está aprendendo esse conceito hoje. Seja a parte de vida. Seja a parte de vida. Seja a parte que traz paixão, a parte que traz liberdade, a parte que traz intuição para o seu cônjuge. Seja assim para o teu filho. Por que teu filho às vezes prefere estar mais com os amigos? Porque ele sente isso. Karine, ele não quer ficar em casa. Eu sei que a gente tem que ser chata às vezes e cobrar e dar uns berros de vez em quando. E eu ainda não consegui o dom de conseguir falar num tom tão perfeito que eu não tenha que alterar a voz quando eu tenho que trabalhar em equipe na minha casa, com 3 meninas. Mas analisem comigo, tá? Por que eles gostam de tanto estar em grupo e não querem mais saber de pai e mãe? Uma por causa da idade. Só que outra, porque realmente os amigos estimulam essa área do cérebro. O que a droga faz no cérebro? Porque se fosse ruim ninguém ia usar. Ela estimula e ela manda um jato de sangue aqui. E a descarga dopamínica, ela é tão grande que a pessoa tem essa sensação de estar vivendo, de estar viva. Ela sente isso com a droga. Agora, se você pode ter isso com a droga, você calcula se você transforma isso em teu benefício, se você vira na tua família a parte direita do teu cérebro, a amante. O que a amante faz com o seu marido?
ela estimula qual parte do cérebro do seu marido? A parte lógica, estratégica? Vamos pagar as contas? Não estou afim, hoje à noite estou menstruada. Não. Não é à toa que uma amante faz a descarga dopamínica, porque o sangue vai aonde? Vai para o lado direito do cérebro. Amigos de marido. Por que o homem gosta de ficar sentado com vários homens? Eu vou falar da maioria, tá? Desconsiderem as exceções. Mas por que eles gostam de ficar sentados com um monte de amigo, tomando cerveja, batendo papo? Lembrei das 3 Cs lá. Porque na conversa de amigo não tem cobrança, não tem crítica e não tem culpa. Para onde que o sangue vai? Vai para essa região do cérebro. E aí ele vai lá e conta para o amigo, né? Cara, dei um bola fora essa semana, você não acredita. Fiz um estrago que não deveria. Aí o amigo ouve e fala, nossa, cara, que pisada de bola, não acredito que você fez isso. Agora, rebobina a fita, volta, fala o mesmo comentário para a esposa. Amor, você não acredita, eu acho que eu fiz. Eu te avisei, não falei para você? Ontem mesmo eu estava pensando nisso, você devia ter me ouvido. Para onde foi o sangue? Foi para o lado direito. Aí o cara já está se sentindo culpado. Já se sentiu cobrado. Sem ele falar, ele já avisou. E você vai lá e só termina de massacrar. Aí o que a gente faz? A gente começa a não contar. Porque a minha fraqueza vai ser usada como arma no meu dia a dia. E eu acabo não tendo a liberdade de contar para você quão fraca, quão defeituosa e quão ruim eu sou. Por isso que é importante a gente ser o lado do hemisfério direito do cérebro para nossa casa. E você, marido, que não ouve mulher, não reclame que ela só fala com as amigas ou com a mãe dela. Não é funcional isso, mas dentro de um parâmetro que, se for demais, mas às vezes ela só fala isso para as amigas porque ela realmente queria estar, era ouvindo de você. Um reflexo só você pode dar, porque é você que pode ativar na sua esposa esse lado de vida, esse lado de cura, esse lado de tratar as feridas, esse lado de afeto. Segundo conselho que eu acho que vale a pena te dar. Volte à sua essência e permita o seu cônjuge voltar à essência dele. Esses dias eu estava falando com um homem, ele tem 56 anos, ele olhou para mim, um homem, um senhor, desculpa, tá? Quem tem 56 anos é modo de falar, é respeitoso, não quer dizer que é uma pessoa mais velha. Mas ele falando com 56 anos para mim, ele falou, Karine, eu sou um menino. Eu falei, que bom que você já entendeu isso, porque a nossa essência, nós somos crianças num corpo de adulto. Você é uma mulher, no fundo você é uma menina. Você é um homem barbudão, altão, mas no fundo você é um menininho. Quantas vezes a nossa essência é roubada de nós? Sabe como que eu identifico uma pessoa que tem a identidade bem resolvida? Quando eu consigo olhar para aquela pessoa e perceber que o lado menino e o lado menina dela estão ativos. Quando vem muito aquela pessoa assim, querendo passar aquela ideia, eu domino, eu sei, eu conheço, eu falo, aí tem. Quando você é espontânea e você deixa florescer aquilo que é teu, aquilo que é da tua essência, você tem brilho. Você tem brilho. O significado do meu nome é pureza. Karine significa pureza, inocência. E por muitos anos da minha vida, eu achei que ter essa característica era uma característica muito ruim, porque indicava algo do tipo, você é boba.
Até que um dia aconteceu algo tão lindo que não convém contar. E Deus falou, é essa inocência e é essa pureza que eu quero resgatar nessa nação que tem sido perdido, porque pureza não é uma coisa que tem sido relatada, falada, estruturada mais nos cultos, porque hoje você tem que ser lógica, você tem que ser esperta, você tem que pegar a malícia, mas a palavra de Deus, ela fala, seja simples como uma pombinha, mas seja prudente como uma serpente. O Albert Einstein, ele fala uma frase que eu amo essa frase dele, ele diz assim: todo mundo é um gênio naquilo que nasceu para fazer. Mas se você julgar um peixe pela habilidade que ele tem de escalar uma árvore, ele vai ficar a vida inteira achando que ele é um estúpido. Vou repetir, tá? Porque isso serve para você. Você é um gênio naquilo que você nasceu para fazer. Mas se você ficar a tua vida inteira pensando que você tem que ser aquilo que alguém é, ou que o seu cônjuge diz que você é, que deveria ser, mas você perde a tua essência, você perde o propósito daquilo que Deus fez você para ser. Por isso, que quando diz, né, que se você julgar o peixe pela habilidade que ele tem de escalar uma árvore, ele vai passar a vida inteira achando que ele é burro. Ele vai passar a vida inteira. Às vezes seu cônjuge briga porque ele tem percepções que você não teve. E eu acho que você precisa entender. Você tem que ser grato pela crítica. Porque ele quer te aprimorar. Por isso que dá quebra-pau de vez em quando. Só que às vezes ele vai brigar com você porque ele não entendeu. Ele não tem a soma de informações que ele precisa para entender que o dom que Deus te deu talvez é de outra área. Por isso que é importante frequentar congresso. Por isso que é importante os homens se antenarem, porque a mulher, enquanto lava a louça, ouve vídeo. Mas que bom, você disponibilizou o teu eu para estar aqui hoje. Por isso que a gente precisa parar para fazer a ativação dessa área, de coisas que te trazem vida. Por isso que eu preciso rir mais. Por isso que eu preciso beijar mais. Por isso que eu preciso dançar mais. Por isso que eu preciso me alegrar mais. Por isso que a música de ontem ela é boa, foi perfeita para uma entrada, né? Festa e alegria, que é uma festa de celebração ao único que é digno de receber todo louvor. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte: planejem a leveza de uma vida, para que a vida de vocês seja leve e não cheia de ansiedade. E eu falo isso por quê? Porque eu comecei a reparar que quando eu voltava de férias, em janeiro é um tempo que eu tiro para ficar em casa com as crianças. Com o Adriano, e aí a rotina é mais flexível, né? E eu comecei a estranhar que nos últimos 5 anos, eu volto das férias, a minha secretária liga e fala: Karine, o Beltrano e a fulana querem urgente sessão. Deu, tá bom, marca lá. Vem outro. Karine, outro casal. Comecei a chamar muita atenção. Falei, nossa, por que isso está sendo muito comum no mês de janeiro? Eles acabaram de sair de férias, relaxa. Tipo, vida boa. O que eles estão querendo tratar de problema? Vão tratar sobre isso durante o ano. E aí eu comecei a perceber que não estava ocorrendo nivelamento do ato de estar junto mais. Porque você tem que planejar até... Não só o lugar que você vai para a série, você precisa parar para planejar com o teu cônjuge o bem-estar. Nós viajamos, esses dias atrás, nós ficamos 2 semanas fora, e há umas 3 meses atrás, eu e meu marido, a gente foi jantar numa sexta-noite, essa história é legal. E aí eu já me encaminho para o encerramento. A gente foi jantar para fazer o quê? O planejamento de como seria a nossa viagem. Mas o meu marido, ele é muito bom para planejar. E aí, ele veio me traçando as ideias dele. E ele falando, Cá, então eu programei assim, nós vamos chegar, daí nós vamos pegar o carro, daí nós vamos vamos ver umas praias, não sei o que. Aquilo começou a me dar um negócio. Porque eu queria ir direto para o destino, eu não queria perder tempo com praia. Eu pensei assim,
praia eu vejo, sei lá, nas férias. Aí tudo que ele começou a falar que ele planejou não era nada do que eu queria. Aí eu falei, amor, eu tinha pensado uma coisa diferente. Aí eu disse lá o que eu fiz. E ele falou, mas eu perdi sei lá quanto tempo lá da minha vida para eu planejar isso aqui. E agora vem você querendo mudar as regras. Vocês são assim também, gente? Ou é só lá em casa? Aí ele falou assim, agora nós estamos próximos de viajar, você quer dar jeito de mudar? Eu falei, não, tá bom, vamos fazer o que você quer, mas olha, 4 horas dentro de um carro, vendo praia, 3 crianças atrás do carro, eu não sei se isso vai ser uma boa ideia, mas não, tudo bem, você está certo, vamos lá. E a conversa começou a ir para um lugar que eu não queria. Aí começou a me dar um troço. Eu falei, gente, sexta-feira à noite eu não vou ficar discutindo relação aqui. Eu estou num restaurante que eu gosto, quero dar risada. E daí eu comecei a ficar quieta, e aquele clima começou a tensionar. Ainda bem que aparecem as crianças para dar uma relaxada de vez em quando. E aí eu vi que ele retomou, assim. Daí eu vi que ele começou a voltar ao normal, porque eu acho que ele achou que realmente eu queria meter o bedelho lá nas coisas dele lá. E aí ele falou alguma coisa lá para mim, daí eu olhei para ele e falei, pergunta típica de psicóloga, eu falei, o que fez você voltar ao normal com tanta rapidez? Você voltou ao normal com tanta rapidez, né? Porque de repente, às vezes, o homem fica mais azedo, mais tempo. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, é que eu tô a fim de te namorar hoje à noite. Aí eu falei, seu safadinho, por isso eu tô aqui achando que o negócio tinha que estar harmônico. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, não tenho tempo para perder com ressentimentos. Falei, daí no fim a gente começou a dar risada, mas a gente sabe aquela risada que eu nem lembro a última vez, sabe assim, aquela risada gostosa, aquela risada solta que a gente começou a dar risada. Nisso aparece um paciente lá de trás, que eu não sei de onde que ele surgiu. Ele olhou para mim e ele falou assim, Karine, você está bebendo? Aí eu, não, tô aqui rindo, porque eu acho que ele estranhou de ver um casal dando risada. Sem brincadeira, eu acho que ele teve essa impressão. Mas vocês entendem? Nós precisamos trabalhar para que o teu final de ano agora seja leve. Eu não quero que você fique dando dinheiro para psicólogo. Eu quero que você fale, eu tenho condições de fazer um planejamento leve com o meu marido, com a minha esposa, de uma forma que a gente pene menos. Vai para a praia com criança de 2 meses, pegue sol, fica lá internado o tempo inteiro, você não pode pegar. Não façam coisa que vocês têm que ficar sofrendo. Esse ano, a gente fez várias coisas para tornar a vida mais leve. E foi uma escolha consciente. Em janeiro, fevereiro, eu percebi que meu marido estava reclamando de dor nas costas. E ele também é filho mais velho de 3 irmãos. Imagina 2 filhos mais velhos casados, como você acha que é, né? 2 pessoas responsáveis. E aí eu falei, amor, tem coisa pesada para você. A dor era na coluna. Eu falei, vamos colocar em oração? Vamos se desvincular de algumas coisas que eu sei que está pesando, que está virando tijolo na tua vida. Eu topo, estou contigo. Vamos sair de 2 coisas lá financeiras, que eram coisas que foram muito boas, mas tipo assim, vamos sair porque eu não quero te ver sobrecarregado, prefiro ficar mais light, assim. E aí ele olhou para mim e falou, mas um pai de 3 filhas, ou vocês de 2, de 1 ou de nenhum, a gente fica muito preocupado com o sustento. Eu falei, amor, eu entendo, mas eu te autorizo a poder relaxar essas costas. Vamos fazer isso mais leve, vamos desvincular. E foi. Semana passada se concretizou, o último tijolo que tinha virou balão. Foi uma benção. Gente, como é bom ficar leve, porque o dia que você entende que você pode ficar leve, você nunca mais vai querer ficar com tijolo na sua mão. Nós tínhamos... Vocês já viram alguma pregadora falar de carro? Não, né? Porque geralmente quem fala é homem, mas hoje eu vou falar. Nós tínhamos, no início do ano, aí eu encerro. Nós tínhamos uma caminhonete. Eu nunca liguei para carro. Caminhonete branquinha, assim, bonita. E aí, só que na minha cidade o negócio estava pegando com esse negócio de violência. De repente, um dia o Adriano falou, amor, eu vou mudar o nosso carro para um carro mais baixo. Eu falei, tá bom, tranquilo, com o que você decidiu, estou dentro.
E aí, só que ele é mais apertadinho. Daí, e criança, e coisa de criança, e daí entra naquele carro, aquela coisa tudo socadinha. Aí esses dias me deu falta da caminhonete. Eu falei, ai, amor, que saudade daquele carro. Aí ele falou uma coisa para mim, ele falou, ai, se eu te contar, eu tô tão feliz. Cá, parece que eu tô andando de bermuda e chinelo. Porque eu tô livre, eu deixo o carro desligado, olha, se quiserem roubar, se quiser fazer, não tô nem aí. Eu tô seguro, eu tô de chinelo. Com outro carro eu ficava tenso e tinha que cuidar onde que ia estacionar, tinha que não sei o que, não sei o que. Nossa, eu falei, isso aí, amor, leveza, leveza, leveza. Oh, meu Deus. Gente, vamos viver isso? Parem para planejar, parem para trabalhar, volta o sangue, deixa o sangue flutuar e faça essa tua vida fluir através de ter paixão, de ter anseios, de ter sentimento de liberdade, mas igualmente de ter estratégia, planejamento, de ter análise e de ter decisões. A internet tem roubado o nosso tempo de fazer boas decisões. Pensem sobre isso, a gente fala sobre isso à noite. Quem assume agora?